Vamos lá. Então, pessoal, deixa eu fechar aqui. Pelas minhas anotações aqui, a gente estava falando a respeito das indústrias na Índia, e a gente estava falando também da questão aí dos caminhos tecnológicos, né, dos setores, e a gente finalizou a aula falando, né, que é muito forte na Índia, né, no aspecto de desenvolvimento tecnológico, é a questão do próprio programa nuclear indiano, né, que se baseia em energia, mas a gente sabe que eles têm tecnologia para armamento também, a produção de satélites artificiais e todo o desenvolvimento tecnológico acerca da área de informática, né? E isso é forte, assim, porque existiu um investimento em educação e nos centros de pesquisa indianos. Então, assim, investimento em qual setor da educação, então, né? Visto que a gente viu lá no começo, quando a gente começou a falar da Índia, que 30% da população adulta é analfabeta. Então, que investimento em educação é esse? Existe um investimento muito forte em educação nas universidades, na educação superior. Então, nas universidades, e nos grandes centros de pesquisa, existe um investimento maciço, tá? A partir daí, então, assim, eles se preocupam em investir no... Gente, peraí que eu vou fechar a porta aqui. Desculpa, vamos lá. Então, assim, a partir do investimento nesses setores, porque o governo indiano entendeu que investir em produção de tecnologia é um investimento que tem um retorno garantido. Então, do ponto de vista econômico, é bem interessante fomentar essa área. Então, tem bastante investimento nesse setor por isso, porque eles sabem que é um investimento certeiro, que volta em forma de ganhos para o país, né? E isso é tão bem estruturado que a Índia é o segundo maior produtor de software no mundo, só perde para os Estados Unidos. Então, isso é muito, assim, é muito emblemático, né? E tanto que as indústrias de alta tecnologia acabaram assim, se desenvolvendo em alguns polos, em alguns pontos do território indiano, principalmente nessa região aqui, ó, de Bangalore, tá? Aqui, então, mais ao sul aí da Índia, existe grandes aí empresas de tecnologia de informática, né? E além dessa tecnologia voltada aí ao mundo digital, aos serviços de informática, né? Principalmente aí no que diz respeito a software e aplicativos, um outro ponto importante que se desenvolveu bem na Índia foi a indústria farmacêutica, tá? Que é uma indústria que demanda também de muita produção de ciência, demanda ali de um conhecimento mais aprofundado, né? Porque afinal, fazer remédio, né, não é para qualquer um. A gente está no meio de uma pandemia aí, a gente está vendo que existe uma busca, uma corrida para encontrar um remédio para essa doença, e isso não é fácil de conseguir, né? Então, a indústria farmacêutica, ela é uma indústria que demanda muito investimento e muita tecnologia também. E tem essa região também no território indiano, né? Que eu não sei se eu vou falar certo o nome, mas vamos lá. Hyderabad. Não sei se é assim que fala. Aqui também tem essa estrutura de desenvolvimento de tecnologia dentro da área farmacêutica. E aí a Índia se destaca por ser o maior produtor de genéricos do mundo. Então, assim, aquela ideia de quebra de patente, eu não sei se vocês viram, né? A Índia é o país que lidera o pedido de quebra de patentes das vacinas, né? Quando eu falo patente, todo mundo sabe o que é patente de produto? Quando, tipo, fala que é meu, tipo assim, eu criei alguma coisa e falo, eu quero patentear isso porque eu criei.
E todo o Isso. arrendo daquele produto vai para mim. Exatamente. Então, patente, pessoal, é uma forma de você registrar aquilo que você criou. E aí, se outra pessoa quiser produzir aquilo que você criou, ela tem que pagar para você, né? Que é o famoso pagamento de royalties. Então, o que acontece? Quando a Índia vai, né, para a Organização Mundial do Comércio, para a Organização Mundial da Saúde e pleiteia a quebra das patentes, ela está pedindo o quê? Ora, vamos baratear o custo de produção disso, né? Abre a fórmula, tá todo mundo precisando das vacinas hoje, né? Porque isso é um fato, o mundo inteiro quer vacina. Então, derruba a patente, abre a fórmula da vacina, que qualquer empresa farmacêutica, né, que tenha a estrutura para a produção de vacina, vai conseguir fazer. E aí o custo dessas vacinas vão diminuir, vai ficar mais barato, né? Então, existe aí uma disputa. A Índia é uma liderança nesse estudo de quebra de patente. Nós, né, o Brasil já teve o seu momento de liderança nesse campo também. Durante a década de 90, inclusive, era o governo do Fernando Henrique Cardoso, o ministro da Saúde era o José Serra. Ele foi uma liderança para derrubar a patente dos medicamentos que são usados para o tratamento do HIV. O Brasil conseguiu convencer, as patentes caíram, e hoje, né, todo o coquetel de remédios que é oferecido para os portadores do HIV são remédios que ficaram barateados, que eram extremamente caros naquele momento, e o fato de ter sido barateado proporcionou, por exemplo, aqui no Brasil, né, pensando na nossa realidade, que as pessoas que têm esse vírus tenham acesso a toda a sua medicação de maneira gratuita. Então, quebrar patente... Pelo SUS, não é? Pelo SUS, exatamente. Então, todo mundo pode ter acesso, aqui no Brasil, né? Pode ter acesso aos medicamentos para o tratamento do HIV de maneira gratuita pelo SUS. Então, todo esse movimento de quebra de patente, ele acaba sendo importante nesse sentido, para baratear os custos de produção, tá certo? Então, assim, a Índia hoje, ela está tentando defender essa coisa de quebrar a patente das vacinas para baratear o custo das vacinas, porque a gente está vendo quem está se vacinando primeiro são os países mais ricos, né, que têm dinheiro para adquirir as vacinas. Quando a gente olha para os países mais pobres, essa vacina está demorando para chegar, e muitas vezes ela vai acabar chegando a partir de doações dos países mais ricos, porque elas mesmas, esses países mesmos, por vezes, não vão poder, né, desprender um dinheiro lá que às vezes eles não têm para comprar essas vacinas. Então, assim, essa ideia caminha por esse sentido, para poder proporcionar vacina para todo mundo, inclusive para os países mais pobres. E aí, dentro dessa ideia, né, a gente, só para completar aqui essa questão do polo farmacêutico, a Índia é o maior produtor de vacinas do mundo. Ela tem as maiores fábricas, então muita vacina que está sendo consumida no mundo como um todo está sendo produzida nos laboratórios indianos, né? Então, eles têm bastante conhecimento tecnológico desse processo, né? Desse processo produtivo, do como fazer, né? Tem até uma expressão em inglês, né, que é o know-how, né? Então, o saber como fazer. E aí, essa formação tão forte do ponto de vista científico e tecnológico que é oferecido nas universidades indianas faz com que empresas do mundo como um todo busquem contratar mão de obra indiana. Essa mão de obra altamente qualificada nesses centros universitários, né? Então, nas universidades e nos grandes centros de pesquisa indiano. Então, tem muita gente tem muita empresa, principalmente aí empresas, né, do setor de tecnologia, que buscam mão de obra na Índia, vão lá recrutar, né, os recém-formados indianos para trabalhar nas suas empresas. E é muito interessante esse aspecto, né,
como eu posso dizer, esse viés uh, de criar esse perfil de profissionais, né, dentro do campo da tecnologia. Isso é tão forte, né, também a título para a gente ter noção do quão essa formação indiana é boa, é positiva. 1/6 das pessoas que trabalham na NASA, né, então, ou seja, aí ele ainda traz o texto, né, os colaboradores qualificados. Então, assim, a galera que foi contratado para pensar mesmo, né, as soluções ali dentro da NASA. 1/6 dessa mão de obra é indiana. Então, tem muito físico, muito programador, muito engenheiro que está dentro da NASA, que foi formado nesses centros de excelência indiana. Então, são profissionais, né? Quem tem esse tipo de formação tem um respeito internacional bem que assim é reconhecido em diversos países do mundo, né? E nas áreas aí que abrangem esses aspectos aí de tecnologia, tá? Bom, saindo um pouco dessa esfera tecnológica, né? Principalmente aí das tecnologias de informática e de medicamentos, tem outros segmentos da indústria indiana que são bem importantes. Por exemplo, construção naval. Construção naval, gente, é uma indústria que faz o quê? Constrói barco. Que constrói barco, né? Constrói navio. Eu ia falar... E aí, oi? Não, eu ia falar isso, constrói barco, mas aí eu pensei assim, não, acho que não é a que constrói barco, eu acho que é a que envia os barcos, né? Tipo, sabe, como que é o nome da estação de navio? Nos portos. Isso, aí eu pensei que, tipo, navais, o negócio navais era, tipo, as pessoas que enviavam os navios, entendeu? Entendi. Mas tá errado. Mas aqui a ideia do construir mesmo, do fabricar o barco, né? Então, assim, eu costumo brincar com os meus alunos, né? Aqui no Brasil a gente tem a Embraer, ou tinha pelo menos, que é uma indústria de alta tecnologia que fabrica avião, né? Eu costumo brincar com os meus alunos, não é qualquer Zé Mané que constrói um avião. E é nessa mesma linha, não é qualquer Zé Mané que constrói um navio gigantesco, né? Que carrega toneladas de produtos, atravessa o mundo, né? De um lado para o outro. Então, assim, tecnologia para construir um navio não é também qualquer lugar que tem esse conhecimento. Então, a indústria naval, de construção naval indiana também é uma indústria bem importante, tá? Dentro dessa linha, a indústria mecânica também é uma atividade importante do ponto de vista industrial. A química, e aqui eu abro um parênteses para falar da química fina, né? Que é a indústria que pensa também as matérias-primas para produzir medicamentos e produzir cosméticos. Então, é realmente produto que vai ter contato com o humano, então são processos mais delicados e é uma indústria também que é bem importante na Índia. A indústria petroquímica, né, dos derivados de petróleo, siderúrgica e metalúrgica, que vai trabalhar ali, né, com a produção do aço e depois, né, modificar esse aço em produtos para serem consumidos. A indústria petrolífera, que tem a ver com a extração do petróleo, assim como a extração de minerais, como minério de ferro, bauxita, né, o próprio carvão mineral. A indústria automobilística, então, aí as montadoras de carro, propriamente dita, né, entre outras. Então, além dessa questão das atividades que envolvem muita tecnologia, existem outras atividades industriais que são bem relevantes dentro do território indiano. Além disso, aí, para a gente fechar, né, a discussão, também tem uma questão aí de uma indústria que de repente a gente aqui não tem muito contato, mas que é muito representativa, tanto na Índia quanto na Ásia, né, no leste asiático como um todo, que é a indústria cinematográfica da Índia, né, que se concentra lá em especial na cidade de Mumbai e que ficou conhecida como Bollywood, né? Então a gente tem Hollywood, que é a indústria estadunidense de produção aí de filmes, e na Índia a gente tem Bollywood, né?
Então, assim, sobre volume de produção, Bollywood produz muito mais filmes do que os Estados Unidos, né? Existe aí também feito de comparação nos últimos 4 anos, e aí a gente vai pegar aqui, então, de 2015 a 2019, 2014 a 2018, melhor dizendo, Bollywood produziu mais de 1.000 filmes, enquanto Hollywood ficou na média de 600 filmes nesse mesmo período. Então, assim, claro que a gente sabe, né, que no ponto de vista de impacto, né, de domínio do mercado, a gente acaba, né, consumindo muito mais aquilo que é produzido nos Estados Unidos, né, em Hollywood, do que de outros pontos, né, do planeta. Mas Bollywood acaba sendo muito importante dentro desse pedaço, né, na Ásia. São filmes que são muito consumidos nessa região. Isso acaba tendo dois benefícios. O econômico, que é indiscutível, né, pois essas produções acabam empregando muita gente. Então, tem lá a questão do giro da economia, e também, por outro lado, acaba sendo um jeito de divulgar a cultura indiana, a cultura desse pedaço da Ásia, né, para os demais países. Então, acaba virando uma referência cultural, tá certo? Você já tinha ouvido falar de Bollywood? Professora, Oi. eu já naquele desenho, acho que a primeira vez que escutei falar foi no desenho do Johnny Test. Sabe, aquele Eu que é fortão, nunca ouvi, usa não. camisa preta e tem É Ah. Johnny um Bravo, topete. Hã? Johnny Brez. É Johnny, é Johnny Bravo. Ah, é Johnny Bravo. Do nada, menina. Sabe aquele desenho Johnny Breve? Johnny Test. Teste, eu falei. O Johnny Quest, aí quando você falou das características, é o Johnny Bravo mesmo, Johnny Quest é outro. Aí, professora, aí ele falou lá no negócio de Bollywood, mas eu acho que quando a gente assiste filme, tipo, estrangeiro, francês, russo, a gente sente a diferença de um filme americano, porque não é o mesmo estilo. Pelo menos eu sinto. Causa um estranhamento, né? Causa um estranhamento pra gente, porque a gente está acostumado com um formato, né? Aham. E isso também, gente, tem a ver com a questão da hegemonia, né? Hoje, quem exerce a hegemonia sobre nós são os Estados Unidos. Então, a gente está acostumado, para a gente é natural consumir os filmes que vêm de lá. É o nosso padrão, vamos dizer assim. E aí, quando a gente vai assistir alguma coisa que não está naqueles moldes, causa um estranhamento. Aí eu vou até dar um exemplo, antes de terminar aqui. Não sei se vocês chegaram a assistir o filme, acho que foi ano passado que ele ganhou de melhor filme e melhor diretor, ganhou o Oscar, que é um filme coreano, né? Que é o Parasita. Alguém chegou a assistir? Parasita? Eu Mas não não. assisti. Eu assisti. Você assistiu, Alicia? Assisti, porém eu peguei acho que bem no finalzinho, no meio, assim, por aí, mas eu gostei. Então, super recomendo. Na verdade, eu nem sei se está na faixa etária adequada para vocês assistirem. Mas é muito legal, pessoal, porque na verdade, ele demonstra para a gente ali as facetas do capitalismo mesmo, né? As desigualdades que estão impregnadas na nossa sociedade. É bem interessante, e assim, foi a primeira vez, né, que a maior premiação de cinema estadunidense acabou premiando um filme que saiu ali do circuito deles. Então, não foi nenhuma produção feita por eles, foi uma produção vinda da Ásia, né, um filme coreano. Então, assim, assistam. Quem tiver oportunidade, procura, assista. O filme é muito bom, realmente. E, assim, não dá Qual que é o nome mesmo? para assistir sem ficar com raiva. Oi, Ana Júlia. O nome? Parasita. Eu sei que o nome, quando você Eu vai... acho que eu assisti. É um de terror? Não, né?
Não, então, o nome, isso que eu ia falar, o esse nome faz a gente pensar que é algum filme de terror, e Professora, não deixa eu é. perguntar. Não, é que tem esse, fi- um filme com nome Parasita, e é de terror. Tá, mas esse esse não é de filme, terror. esse filme tem na Netflix? Não, gente, ele não tá na Netflix ainda, infelizmente, Tá bom, então. tá? Se vocês conhecem outros meios aí para assistir filme, talvez vocês encontrem. Olha só, o Paulo, que é o nosso o nosso assistente com informações, colocou aqui no chat a sinopse do filme. Então, eu vou até ler aqui para vocês. Ó, toda a família, e aí com esse nome aí que eu não sei ler, está desempregada, vivem num porão sujo, apertado, mas uma obra do acaso faz com que eles comecem a dar aulas de inglês a uma garota de uma família rica. Fascinados com a vida luxuosa dessas pessoas, pai, mãe e filhos bolam um plano para se infiltrarem também na família burguesa, um a um. No entanto, os segredos e mentiras necessários à ascensão social custam caros a todos. Então, assim, gente, é legal porque envolve toda a família, e aí eu vou parar de contar, porque senão perde a graça. Eu realmente recomendo que vocês assistam, o filme é muito bom. Bom, para finalizar aqui essa nossa conversa, aqui no final tinha, né, eles tem algumas imagens para a gente conversar. Então, essa primeira imagem aqui são alunos do ensino médio que, nesse momento, já começam a ter contato com a possibilidade de se trabalhar com tecnologia na Índia. Então, é o momento que eles, de certa forma, estão recrutando quem vai, né, acabar alcançando a universidade e ser aí esses cérebros que vão fomentar a economia indiana. A gente tem aqui, né, uma linha de montagem, nada que vocês nunca tenham visto, né, uma linha de montagem automobilística, então sempre tem, né, a ideia das máquinas, dos robôs ali que vão ajudar no processo, e aí aqui também traz uma imagem de um cartaz aqui de um filme indiano, né, que é produto aí de Bollywood, tá certo? Gente, sobre essa parte aqui, vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que ficou aí no ar? Não, eu não. Sei. Não? Não. Então, olha só. A gente vai parar, então, a gente termina aqui a Índia. Hoje ainda, mais para a hora do almoço, porque terminando aqui eu tenho mais uma aula, então hoje ainda eu vou colocar no Google Sala de Aula a atividade, então, referente à China e à Índia. Gente, é o mesmo esquema, atividade curta, 5 perguntinhas. Vocês podem consultar o texto, vocês podem ver a aula de novo se precisar, pode consultar as anotações de aula que eu imagino que vocês tenham. Então, assim, consultem, respondam direitinho. Não entendeu a pergunta? Manda mensagem para a professora para poder tirar a dúvida, para vocês não me entregarem lição em branco, né? E nem com resposta assim que não encaixa, tá bom? Isso dito, pessoal, a gente vai começar a fazer agora eu vou fazer uma pausa dos conteúdos, porque a gente tem uma coisa importante para fazer, que é resolver a AP de humanas do primeiro bimestre. Por quê? Porque a gente, antes de a gente sair de férias, tem outra AP vindo aí, tá? Então, a gente vai começar a dar uma olhada nessas questões. Tudo bem? Tudo bem. Então, vamos lá. Acho que já está aparecendo para vocês, né? Esse aqui, então, é o caderno de questão. A primeira, né, prova. E aí, eu lembro que as questões de geografia, professora, não estava tão difícil. Nossa, mas teve uma lá, uma questão sobre a Rússia, professora. Aquela questão estava muito complicada. que legal, ó. Já fiquei contente que você lembra, então a gente vai poder discutir melhor. Aí fica mais legal assim. Então, assim, pessoal, como é que a gente vai saber que questão é de geografia, qual questão que é de história? Se vocês observarem, antes da pergunta, né, tem o código da habilidade. Então, no caso, as que começam com H é a habilidade de história, e as que começam, ó, então a 2 também é questão de história,
a 3 também é questão de história. A questão 4 já é uma questão de geografia, ó, porque ela começa com G, tá? G09. Então, é uma habilidade de geografia do 9º ano, tá bom? Então, assim, como que nós vamos fazer? A gente vai ler junto, né, aqui o texto. Vou tentar que vocês me digam, né, qual alternativa vocês acham correto. E aí eu vou trazer para vocês, tá certo? Se não Ô, tá, professora, mas é para anotar no caderno? Ou fazer em algum, sei lá, tipo no computador, alguma coisa assim? olha, gente, aqui é mais assim, porque vocês não ficam com essa. Vocês não ficaram com nada, né? Quando vocês fizeram a AP. Ficaram? Não, Acho mas que não. professora, Não. tem o gabarito aqui que eu fiz. Olha esse Paulo, gostei, hein, Paulo? Então, vai conferindo para ver se você acertou ou Eu só não. fiz gabarito no de matemática, porque a professora tinha pedido para fazer umas contas numa folha. Para poder entregar, né? Então, mas sabe que esse movimento do Paulo é legal e talvez fique a dica aí para vocês para a próxima, anotar a resposta que vocês estão colocando, para a gente depois, na hora de corrigir, ver se vocês fizeram, né? Se vocês assinalaram correto ou não. Porque eu sei, vai ter gente que lembra o que marcou, mas tem bastante que acaba não lembrando mais, porque faz tempo que vocês fizeram a Eu não prova, lembro. né? Então, eu dou essa dica, né? E aí, quando for aplicar, eu lembro vocês, pra vocês anotarem no caderno as respostas, porque daí a gente pode conversar melhor depois sobre as questões, né? Então, assim, eu posso disponibilizar esse caderno de questão para vocês, e vocês podem anotar, né? Anota aí no caderno de geografia, né? Correção da AP, e vão anotando, anota o número da pergunta e a alternativa que ficou correta. E assim, às vezes tem alguma observação da explicação que vocês queiram anotar. Então, seria legal, sim, se vocês anotassem, tá bom? Vamos lá. Então, a primeira questão, isso que eu estava querendo mostrar para vocês, ó, G09, esse 09 aqui é de 9º ano, tá? E aí vocês vão observar que aqui nessa prova apareceu habilidade até do 7º ano, né? Nas questões de geografia. Então, coisas que nessa altura aqui da vida escolar de vocês, a Secretaria de Educação entende que vocês deveriam estar dominando, tá? Então, vamos ver a primeira questão, ó. Leia o texto abaixo. A Alemanha se torna o país com taxa de natalidade mais baixa do mundo. A Alemanha passou o Japão e se tornou o país com taxa de natalidade mais baixa do mundo. A pesquisa mostra que, nos últimos 5 anos, a Alemanha teve uma média de nascimentos de 8,2 crianças por 1.000 habitantes. Em seguida, vem o Japão, com 8,4 crianças nascidas a cada 1.000 habitantes durante o mesmo período. Considerando os países europeus, Portugal e Itália estão atrás da Alemanha, com uma média de 9 e de 9,3 crianças nascidas por cada 1.000 habitantes, respectivamente. Por outro lado, o país com a taxa de natalidade mais alta do mundo é o Níger, na África, com média de 50 nascimentos por 1.000 habitantes, né? Então, esse texto aqui, ele foi, né, acessado em 2 de dezembro de 2015, e é só um pedacinho desse texto, tá? De acordo com esse texto, a queda da natalidade na Alemanha ocasiona letra A, continuidade do crescimento da população e da taxa de reposição demográfica. Não. B, estabilidade demográfica devido ao grande contingente de jovens adultos. Não. C, perda econômica devido à diminuição da população em idade ativa. D, retração dos índices de expectativa de vida e da totalidade da população idosa. Eu coloquei a D. Eu coloquei C. Eu colocaria C. Então, temos um D, 2 Cs. Mais alguém? Se arrisca? Eu acho que C. Galera, quem foi na letra C tá correto, tá?
Porque o maior problema quando a gente está diminuindo aí o número de nascimentos é porque a gente vai perder, né, a reposição da PEA, né, da população economicamente ativa. Então, tem essa perda econômica porque diminui o número de pessoas em idade de trabalho. Então, quem marcou letra C está de parabéns, porque é isso aí mesmo. Tudo bem? Gente, então assim, a gente fez a primeira, são 13 questões, tá certo? Na quarta-feira, a gente vai, então, retomar a prova, porque agora são 10h50, e para eu não atrasar vocês, hoje eu vou parar aqui para poder fazer chamada e liberar vocês no horário, tá bom? Bom, vou interromper aqui.